Bom, então temos aqui a questão jogo de tabuleiro e armadilhas. Basicamente o jogo, eh, essa questão ela nos pede para implementar um jogo de tabuleiro, certo? Que contém uma trilha de quadrados e um conjunto de peças coloridas. No início do jogo, cada jogador recebe uma peça, todas as peças são inicialmente posicionadas na posição zero da trilha, ok? Os jogadores rolam um dado D20, que é um dado de 20 faces, e movem suas peças para frente um número de quadrados igual ao resultado obtido pelos dados. Os jogadores rolam os dados sempre na mesma ordem. O jogador que está na frente, depois o segundo e assim sucessivamente. Ah, nessa parte é legal pensar como uma fila, certo? Nós temos uma fila de jogadores. Quando o primeiro jogar, ele vai para o final da fila. A próxima rodada joga o segundo jogador. Quando ele jogar, vai para o final da fila. A próxima é o terceiro. E assim quando os jogadores estiverem jogando, certo? A maioria dos quadrados no tabuleiro são quadrados simples, mas alguns são armadilhas. Se a peça de jogador cair em um quadrado da armadilha no final do movimento do jogador, o jogador ficará preso na armadilha até que na sua rodada jogue um número par, se libertando da armadilha. Ao rolar um número par e se libertar da armadilha, sua peça não se move nessa rodada, mas na próxima poderá se mover normalmente. Ou seja, temos aqui uma armadilha. Se o jogador está aqui, ele tira um número e no caminhar da sua peça ele caiu na armadilha, ele está preso. Quando todos os outros jogadores jogarem, acaba a rodada. Na próxima rodada, esse jogador vai jogar. Ele precisa tirar um número par para se libertar da armadilha. Se ele tirar um número ímpar, continua preso. No caso dele tirar um número par, ele se liberta da armadilha. Porém, ele não move sua peça, não anda nenhuma casa nessa rodada. Ele tem que esperar a rodada terminar e somente na outra ele rola o D20, vê qual número caiu e assim poderá mover sua peça para frente, ok? No tabuleiro haverá exatamente 3 armadilhas na trilha, certo? E por fim, o vencedor do jogo é o jogador cuja peça chega primeiro ao final da trilha, na posição end. O fim da trilha, isso aqui é muito importante, é depois da última casa do tabuleiro. Então ele fala, né? Considere, por exemplo, essa figura aqui acima, né? Que temos quadrados de 1, que é esse primeiro quadradinho, a 48, que é esse último quadradinho. No início, as peças são posicionadas no local marcado como início, ou seja, nesse begin, antes do quadrado número 1, certo? Então, se o jogador rolar um 7, sua peça é posicionada na casa número 7. Ok? Então, no quadrado 7, a peça é posicionada. Além disso, se a peça de um jogador estiver posicionada na casa 41, o jogador precisa de um resultado de rolagem de pelo menos 8 para chegar ao final da trilha e ganhar o jogo. Por quê? Se ele estiver na casa 41 e tirar qualquer número abaixo de 8, ele não vai passar do quadrado 48. Né? O maior número abaixo de 8 que ele pode tirar é um 7. E se ele está na casa 41 e andar mais 7, ele chega na casa 48. E isso não quer dizer que ele ganhe o jogo. Ele precisa chegar na casa end para ganhar o jogo. Então é esse tratamento de erro que a questão nos pede para ter também. Certo? Aqui embaixo nós temos o diagrama de classe. Né? Então nós temos aqui a classe player, que tem 3 atributos, label, pose e free. O label é para indicar qual jogador é. Por exemplo, nós temos o jogador 1, o jogador 2 e o jogador 3. O label, number, né, do tipo número, vai indicar 1, 2 e 3, né? 1 do jogador 1, 2 do jogador 2, 3 do jogador 3, né? Então ali é a etiqueta do jogador. O atributo pose, que é a posição que ele se encontra no tabuleiro. E uma variável free booleana para indicar se ele está preso na armadilha ou se não está. Temos aqui os métodos, né? O construtor do play apenas recebe o label, que é para indicar qual jogador é, certo? No nosso diagrama de board, né, que é o nosso tabuleiro, nós temos 4 atributos. Nós temos 2 arrays,
um de trap e outro de jogadores. Temos uma booleana que é running, para indicar que o jogo está em execução. E temos uma variável do tipo number, né, bird size, que é para indicar o tamanho do tabuleiro, certo? O construtor do tabuleiro, ele recebe o número de jogadores e o tamanho do tabuleiro, certo? Tem o toString e além disso nós temos dois métodos que é o addTrap, para a gente adicionar armadilhas, né, indicando o número, né, a posição que vai ter a armadilha. E temos o roll dice, que é para rodar o dado, ok? Para jogar o dado. E é isso, basicamente é isso. Aqui embaixo nós temos um shell de testes, certo? Eu tenho aqui implementado esse jogo, o código desse jogo no VS Code, perfeito? Deixa eu limpar aqui e executar novamente para vocês verem como funciona o jogo, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é iniciar o tabuleiro. Então, a gente vai pelos comandos, né? Init, com 2 jogadores e o tabuleiro tem o tamanho 10, certo? Ok. Então, se eu pedir para mostrar, ele mostra aqui, né? Nós temos 2 jogadores, player 1, player 2, e aqui embaixo ele mostra a lista das armadilhas, certo? Lembrando que player 1 e player 2 não estão nas 10 casas do tabuleiro. Eles estão naquela casa inicial, begin, certo? Ok, depois disso vamos adicionar nossos traps. Eu vou adicionar a trap na casa 2, na casa 4 e na casa 8, certo? Então se eu pedir para mostrar novamente, nós temos aqui a trap na casa 2, casa 4 e casa 8, certo? Ok, então vamos lá. Vamos rodar o dado, roll. O jogador 1 que vai rodar, ele tirou 1. Então o player 1 andou para casa 1. Certo, tudo certo. Agora é a vez do jogador 2. Ele tirou um 2 no dado. Ele andou para casa 2 e nós dissemos que a casa 2 tem uma armadilha. Então ele emitiu a mensagem. Player 2 caiu em uma armadilha. Certo? E é a vez do jogador 1. Ok, então deixa eu mostrar aqui. Player 2 está numa casa que tem armadilha. E o jogador 1 está na primeira casa e é a vez do jogador 1. Ok? Pronto. Jogador 1, vamos dizer que ele tirou um 4. Ele andou para casa 5. Agora é a vez do jogador 2, ele tirou um 3. 3 é ímpar, portanto o jogador 2 continua preso. Ok? Se a gente pedir para mostrar novamente, vamos ver que o jogador 1 está na casa 5 e o jogador 2 continua preso ali na casa 2. Ok? Então, o jogador 1 agora tirou um 3. Ele andou para a casa 8. Nós dissemos que a casa 8 é uma armadilha, então o jogador 1 caiu em uma armadilha. Certo? O jogador 2 se libertou da armadilha, agora ele tirou um 6. Então emite a mensagem, player 2 se libertou e passou a vez para o jogador 1. Né? Então vamos mostrar aqui. Jogador 1 está preso, vai ser a vez dele jogar agora. Jogador 2 se libertou da armadilha, porém ele não anda de casa. Ele permanece na que está e somente na próxima rodada que ele vai conseguir tirar um número para se mover. Certo? Ok, então o jogador 1 agora se libertou da armadilha. Ele tirou um 2, certo? E o jogador 2 tirou um 10. Com esse 10, né, o jogador 2 andou para casa 11 e ganhou o jogo. Se eu mostrar como está o tabuleiro, está dessa forma. Jogador 1 tirou um 2 no dado, ele se libertou da armadilha, porém ele não se move de casa. Ele teria que esperar a próxima rodada para tirar um número e mover de casa. O jogador 2 tirou um 10, né, então ele chega até a posição End. E nisso ele ganha o jogo. Né? Quando o jogador ganha o jogo acaba. Portanto, então, como seria a vez do jogador 1? Se eu tentar rolar o dado, o programa deve emitir uma mensagem de erro de Games Over, porque o jogador 2 já ganhou. Né? E não pode haver mais de um ganhador nesse jogo. Por fim, end para matar o programa. E é basicamente isso que seu programa deve fazer, certo?